Bom dia, turminha do primeiro ano. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. O conteúdo de hoje é medidas de comprimento e o objetivo da nossa aula é comparar comprimentos utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido e mais curto. Para iniciar o nosso conteúdo, nós vamos ver quais tipos de medidas, né, nós utilizamos para saber o comprimento das coisas. Por exemplo, né, nós temos as medidas não padronizadas e temos as medidas padronizadas. As medidas não padronizadas, né, temos aqui como exemplo o passo e o palmo, tá? O passo e o palmo são formas não padronizadas de medir. É muito comum e possível ocorrer medições diferentes, né? Por que é muito comum ocorrer essas medições diferentes? Porque o tamanho da minha mão é diferente do tamanho da mão de vocês. Vocês são crianças, a mão de vocês é menor. Então, se vocês forem medir algo com o palmo de vocês, não com a mão, e eu também for medir, é bem provável que a medida de vocês, né, tenha mais palmos e a minha tenha menos palmos, já que a minha mão é maior. E também em relação aos passos, né? Se eu for medir a sala de aula, por exemplo, com os meus passos, que são maiores, eu vou pegar menos passos para medir a sala de aula. Já vocês vão pegar mais passos, porque tem os passos menores. Entenderam? Então, essas são as medidas não padronizadas. As medidas padronizadas, nós temos aqui 3 exemplos desses instrumentos, né? Que é a régua, que vocês conhecem, né? Que a gente utiliza na sala de aula para medir coisas menores, né? O tamanho de coisas pequenas. Nós temos a fita métrica e temos a trena, né? A trena, ela serve para medir espaços maiores, né? Comprimentos de casa, tamanho de terreno, etc. E a régua, a fita métrica e a trena e outros instrumentos padronizados de medida apresentam a medida exata, se usado de forma correta. Então, se a gente usar essas medidas aqui de forma correta, esses instrumentos, é bem provável, né, de que não haja diferença nas medições. Se uma pessoa fizer uma medição utilizando o mesmo instrumento que outra, pode ser que aconteça de ter o mesmo tamanho, tá? Um exemplo aqui do que nós podemos utilizar, né, com a fita métrica. A fita métrica ela pode ser utilizada para medir o tamanho de vocês, ou o tamanho da cintura de alguém, né? O tamanho de um pedaço de tecido que eu quero comprar, né? Porque tem vários objetos que são vendidos por tamanho, né? Por metro. O tecido é um exemplo disso, tá bom? Tecido, né? Para fazer roupas. Agora vamos lá para os terminhos da nossa aula, né? Que é mais alto, mais baixo, mais comprido e mais curto. Para iniciar, nós vamos ver exemplo de mais alto e mais baixo. Aqui eu tenho os personagens da Mônica. Como vocês observam, né? Tem uns personagens maiores do que os outros, tem outros que têm o mesmo tamanho. E aí a gente vai para algumas perguntinhas para a gente explorar melhor esses termos, tá? Qual dos personagens abaixo é o mais alto? Bem, o mais alto sempre vai ser aquele que for maior do que os outros, certo? Então, como vocês observam aqui, e aí? Como vocês observam, qual desses é mais alto? É a Mônica, é o Cebolinha, a Magali ou o Cascão? E aí? Vocês poderiam me responder? Vamos lá para o próximo slide para ver a resposta? Olha aqui, o personagem mais alto aqui nesta imagem, né, é a Mônica. Como vocês observam, né, ela é a maior de todos aqui desses 4, tá? E qual desses personagens é o mais baixo? E o mais baixo, qual desses é o mais baixo? Da mesma forma, vocês vão observar, né, o mais baixo será o pequeno, né, o menor que estiver aqui, tá? Observem aí e me respondam, qual desses é mais baixo? Vamos ver a resposta? Olha aqui, o Cebolinha, né? Como vocês observam, ele é o menor de todos aqui da turma.
Nesta imagem aqui ele é o menorzinho, então ele é o mais baixo. A Mônica é a mais alta, o Cebolinha é o mais baixo. E o Cascão e a Mônica, perdão, o Cascão e a Magali, eles têm, né, praticamente o mesmo tamanho. O Cascão é um pouquinho mais alto do que a Magali ainda. Agora vamos ver os termos mais comprido e mais curto. Bem, aqui, né, eu trouxe o exemplo dos personagens, cada um tem uma corda. E aqui embaixo eu tenho a imagem de uma régua. Como eu falei, a régua ela serve para medir comprimentos menores, né? Aí aqui nós vamos ver qual dessas cordas, né, é mais comprida e qual é a mais curta. E o tamanho delas é em centímetros, tá? Porque a régua ela só mede em centímetros. Bem, vamos observar primeiramente aqui a corda da Mônica, que é essa corda aqui vermelha. E aqui está a medida dela, está medindo, né, 4 centímetros, tá? Aí aqui nós temos o Chico Bento, né, com a corda dele azul. E a corda do Chico Bento, de acordo aqui com essa regra, está medindo 6 centímetros. E aqui nós temos a corda do Cebolinha, que é essa cordinha verde. De acordo com a regra, está medindo 10 centímetros, né? Com a ajuda da régua, gente, é mais fácil, e a gente observando aqui os números, né, da régua, os centímetros, é mais fácil da gente descobrir qual é o mais curto e qual é o mais comprido, tá? O mais comprido sempre será aquele que tem um número maior e o mais curto sempre será aquele que tem um número menor. Vamos para os questionamentos. Qual a corda mais curta? A gente tem que observar aqui o tamanho das cordas, né? Do Cebolinha foi 10 centímetros, do Chico Bento foi 6 e da Mônica foi 4. Então, qual desses aqui, vocês observando, tem a corda menor? Qual desses teve menos centímetros na corda? Esse será a mais curta. E aí, vocês sabem? Isso mesmo, ó, será a corda da Mônica, né? Por que é mais curta? A gente observando aqui, comparada às outras, né? Ela é menor, assim, no comprimento dela. E também, como eu falei, por causa do número, que ela tem menos centímetros do que as outras. E qual a corda mais comprida? Pronto, para a gente descobrir a mais comprida, nós temos que ver qual corda está medindo, né, o maior número, né, em centímetros. No caso aqui é a corda do Cebolinha, né? Está com 10 centímetros, então é a maior, né? Em primeiro lugar, né, fica a corda do Cebolinha. Em segundo lugar, ficou a corda do Chico Bento. E em terceiro e último lugar, ficou a corda da Mônica, né, como a mais curta. Do mais comprido para o mais curto. Até nossa próxima videoaula. Fiquem agora com a atividade. Beijos!